Nossa, esse início foi tão incrível. Tem o episódio do Seinfeld, que eles ficam falando assim do valor de saber o timing de sair de cena. E esse início foi tão maravilhoso que é quase assim, obrigado, gente. A gente termina a nossa participação. Depois de tantas emoções, né? Assim, Tudo maravilhoso, parabéns. O que nós vamos fazer aqui, né? Bom, eu sou Stephanie Borges, sou jornalista, poeta, tradutora e tenho a alegria e a responsabilidade de mediar aqui essa conversa. Já quero começar agradecendo ao museu pela acolhida, a Bianca Santana e a Fernanda Diamante pelo convite, agradecendo ao Michel, que não saiu correndo, e ao Luiz Miranda pela presença. Vou ler uma breve apresentação dos nossos convidados. Luiz Miranda é ator, diretor e comediante brasileiro, com trabalhos no teatro e cinema, além de ser conhecido por seus personagens icônicos na TV. Foi vencedor do 32º Prêmio Shell de Teatro por seu trabalho na peça O Mistério de Irma Vap. Michel Melamed é apresentador, ator, poeta, autor e diretor teatral brasileiro. Foi um dos fundadores e dirigiu o Centro de Experimentação Poética, mais conhecida como CEP 20.000, ao lado dos poetas Chacal e Guilherme Arvos, que, inclusive, um dos eventos de poesia mais longevos do Rio de Janeiro, que continua lá firme e forte, voltou recentemente, né? Bom, gente, então, já que nós vamos rir para não chorar, eu queria começar essa mesa partindo de uma provocação aqui que a nossa curadoria fez, falando sobre a importância do humor na cultura judaica. Né? Assim, a gente vê no meio da literatura, no cinema, enfim. E o que eu acho muito curioso é que esse humor judaico, ele, ao mesmo tempo que ri de situações difíceis, ele ironiza as próprias características do povo judaico. A gente vai passear lá em cima, no segundo andar, onde tem toda a parte da tradição, também tem várias chargezinhas com piadinhas, especialmente sobre a mãe judia, né? Então, assim... E aí eu queria começar essa nossa conversa querendo que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão do riso diante de a possibilidade que o riso traz para a gente, diante de várias situações. Não só da gente rir da nossa realidade, da gente questionar certas coisas, mas também da gente não perder a capacidade de rir da gente mesmo. Por favor. É o mais velho que começa? Sou eu, não? Então. Gente, primeiro, boa noite, boa tarde. Né? É um prazer estar aqui. Eu aceitei esse convite porque eu acho importantíssimo a gente voltar a conversar, a bater papo, a trocar informações. A gente ficou muito tempo separado e acho que a gente precisa voltar a conversar de novo e falar sobre os nossos pensamentos e pensamentos que são importantes. Bom, veja bem, aqui não tem nenhum teórico, mas tem alguém que vive e respira muito esse ambiente. Eu entendo a comédia, por exemplo, como um processo natural do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É onde eu bebi e bebo sempre para poder trazer esse meu humor. A gente está vivendo momentos difíceis de polarização em vários sentidos, e o humor tem, graças a Deus, salvado a gente, né? Tanto que, hoje em dia, a gente consegue ironizar e passar por momentos difíceis na vida vendo isso. Eu me lembro, por exemplo, que o meu primeiro encontro com o humor judaico, que eu estudei na Escola de Arte Dramática, tinha um professor judeu, e com ele também participei na Hebraica, dando aula lá, e tive a possibilidade de fazer um espetáculo chamado Angels in America, que era um espetáculo... Parecia uma comédia, mas era um espetáculo que falava sobre AIDS, uma época muito difícil do país. É um espetáculo dos anos 80, um espetáculo que ganhou o prêmio Tony na Broadway, é escrito por um judeu chamado Tony Kushner, e era feito por uma grande maioria de atores judeus. Eliana Gutman, o Yaakov Hillel dirigia, enfim. E o meu primeiro contato foi perceber o quanto a gente tinha em comum, uma ironização do sofrimento. Às vezes eu vejo isso muito presente no tipo de humor que eu faço. Quando você tem um foco na sua realidade, mas aquilo ali é distorcido. Não estou falando da ideia de Poliana,
né, aquela ideia do jogo do contente, mas estou falando do jogo de entender aquilo que está acontecendo e ironizar sobre isso. As minhas escritas e o meu humor sempre me pareceu muito pessoal, mas depois eu comecei a ver a universalidade nisso, quando eu identificava naquele humor o que trazia no outro aquele riso para aquele projeto ou para aquilo que eu estava dizendo. E eu acho que tem dois aspectos que me uniram muito para fazer isso. Primeiro é a politização, né, o político do meu humor, e o político eu estou discutindo isso, que é como a gente identifica isso como um elemento que está presente na sociedade, seja a fome, seja o desemprego, seja o dinheiro, seja o preconceito. Então, o humor ele nasce a partir de um estímulo de coisas que estão dentro da sociedade e que eu preciso discutir. E isso também é política. Então, por exemplo, a Dona Edith, a Sheila, o Ademar Queixada, eles nascem com essa necessidade de discutir um pensamento sobre aquele assunto, ou quase como se fosse uma pergunta. Vamos dizer que a Dona Edith nasceu num dia onde eu precisava discutir o quanto estava caro a comida e as coisas do supermercado. E para um homem negro, brasileiro, que vive a situação que a gente vive do salário mínimo e dessas dificuldades, aquilo me parece muito próprio e muito autêntico, de chegar no mercado, olhar para aquele produto e eu levo essa margarina ou aquela... Não vou levar margarina, hoje vai ser só óleo. Então, assim, eu comecei a construir uma ideia olhando para esses lugares. Então, tem piadas icônicas, que é, por exemplo, a história de alimentar o filho, que eu acho que está muito presente na mãe judaica. As crianças comem tudo dentro de casa. Então, você bota um creme crack, uma comida, uma cesta básica, as crianças querem comer tudo num dia. E, às vezes, você não quer matar. Por quê? Porque dá mais trabalho. Dá mais trabalho que tem que enterrar e ainda vai dizer que você é assassina. E não devia. Porque, se você botou no mundo, você tem direito de dar fim. Então, isso é um pensamento que está ali. Claro, é óbvio que é uma lente aumentada sobre uma realidade, mas é uma maneira de discutir uma coisa que, às vezes, nos consome tanto que dá vontade de falar um palavrão. Poxa! Então, assim, eu acho que ele está ali nessa linha. Não sei se vocês acompanham o raciocínio, mas ele está ali numa linha de quase necessidade. Como se a gente precisasse daquilo para sobreviver. Se eu não disser aquilo naquele momento, eu estou me boicotando, eu estou me sabotando. Então, quando eu chego a construir um personagem que é uma líder comunitária, tem dificuldade de alimentar os filhos e vive aquela dificuldade ali todo dia, e ela tira aquele humor daquilo dentro de uma tragédia brasileira, que é a fome, aquilo nos ajuda a pensar, quando chegar no supermercado, com um pouco mais de humor. Gente, hoje vai ser pé de galinha mesmo, né? Puta que pariu, deixa eu ver se eu boto aqui um azeitinho, uma coisinha nova, para ver se dá um tempero melhor. Porque se a gente viu, isso é a realidade. As pessoas estavam comendo pé de galinha, as pessoas estavam comendo ossos. Então, assim, a gente tem um desejo, quando a gente pensa nisso tudo, que é como a gente suaviza uma tragédia. E eu acho que tudo que viveu o povo judaico no Holocausto e tudo, eu acho que isso nasce de uma necessidade quase de sobrevivência. E eu vejo o humor como isso, assim. Eu preciso fazer isso, senão eu não salvo a minha alma, eu não salvo o meu espírito. Eu acho que o humor nasce em mim aí. Michel. Não, perfeito. Quando você estava falando, estava pensando que minha percepção ampliaria até do campo do humor para a própria... produção artística, né? O que é o desejo. No meu caso específico, eu nem me auto-intitulo humorista. Mesmo que a maior parte dos meus trabalhos eu consiga reconhecer que tenha muito humor. Os programas de TV, aliás, a gente fez junto um programa de TV que foi mais uma alegria de estar contigo. O Bipolar, ou as peças de teatro, etc., sempre tem humor. Mas eu não caracterizo o meu trabalho como humor. Mas, mesmo assim, eu acho que a arte, em geral, tem esse mesmo pressuposto, isso é, revelar aspectos que não necessariamente estão evidentes nas coisas. E, muitas vezes, usar como recurso você desestabilizar a expectativa de quem está vendo, né? E, dessa maneira, levar a pessoa a perceber as coisas de outra forma. Então, acho que... isso tem muito a ver com o humor judaico.
vários adágios, né, várias historietas. Por exemplo, quando se fala com uma super conhecida que um judeu vai parar numa ilha deserta e ele constrói 2 sinagogas, uma para frequentar e outra para falar mal. É verdade, o falar mal também tem seu lugar, mas eu também consigo ler que esse falar mal tem esse outro significado, que é uma para frequentar, a outra para olhar de outra forma. Que, né, tem até outra também que eu lembro, que também de falar mal. De falar mal sem várias piadas judaicas. Mas a mulher... Gente, pior é que eu nem sou contador de piada. É que esses dias eu estava lendo um livro do Amos Oz, engraçado até que todos os encontros aqui são baseados em pergunta, né? E aqui vindo hoje no aeroporto, um capítulo que eu estava lendo do livro dele falava que a primeira vez que uma pergunta foi respondida com outra pergunta, que, aliás, é um dado totalmente nova-iorquino, né? Em Nova York se fala muito why not, e é uma cidade por excelência judaica, e foi Caim, que Deus se vira para ele e fala assim, e onde está seu irmão, Caim? Onde está Abel? E Caim se vira para Deus e fala assim, e eu lá tenho a obrigação de saber onde está meu irmão, que ao mesmo tempo cômico, mas ao mesmo tempo é uma coisa ousada, é uma transgressão da expectativa também de Deus. E existe uma palavra judaica que as pessoas devem conhecer, que chama chutzpah, né? Que é essa ideia justamente de você ousar transgredir, e que é muito estimulado dentro do ambiente judaico, né? Que as crianças questionem. Agora mesmo, o Manistaná é do Rosh Hashanah? Né? Então, era isso que eu queria falar, deixar claro que é de Pesach e não de Rosh Hashanah, porque tem judeus, todos os judeus fazem parte, os mais ortodoxos, os assimilados, todos eles constroem esse grupamento. Eu estou me estendendo, falando 300 mil coisas, porque eu estou feliz de estar aqui, mas eu não estou precisando. A pergunta era o humor, de onde ele nasce, e a minha resposta final, como síntese, é essa. Acho que o humor nasce do mesmo lugar da produção artística em geral. O desejo de encontrar novas realidades, de apontar novas maneiras de perceber o mundo. Obrigado. Todarabá. Eu esqueci. Desculpa, complementar. A outra piada é assim, não sei, a mulher está no hospital, internada, e fala para o marido, me tira daqui, não quero mais ficar aqui. E o marido fala, mas por quê? Os médicos não são bons? Aí ela fala, não tenho do que reclamar dos médicos. Ele fala, mas é o quê? Então o quarto não está adequado? Ela fala, não, também não tenho do que reclamar do quarto. Ele falou assim, mas é o quê? É a comida? Ela falou, não, comida também, tudo bem, não tenho do que reclamar. Ele falou, mas por que você quer que eu te tire daqui? Ao que ela diz, porque eu não tenho do que reclamar. Mas eu vejo desse mesmo lugar, que é esse desejo de estar questionando as coisas. Esse que é o verdadeiro espírito do negócio todo, é questionar as coisas. A gente não aceita como dado, nem de Deus. Então, eu achei que você ia quebrar a expectativa e não contar essa piada. Retira a piada que eu falei. Eu estava esperando, eu falei, pronto, ele vai esquecer a piada, a gente vai ficar aqui até o final da mesa, assim, meu Deus, desculpa, qual é a piada? Poderia, né? Beckettianamente poderia. Mas eu tenho uma outra. Então, gente, uma coisa também que a gente estava conversando nos bastidores era justamente, né, nesse momento que a gente está vivendo, a importância do humor, não só para o nosso cotidiano, para atender essa nossa necessidade, mas pegando aqui esse gancho do Michel, dessa questão de questionar. E, assim, uma coisa que eu tenho observado nos últimos anos, e que eu, particularmente, acho lamentável, é que, assim, a gente já chegou aqui a essa conclusão de que o humor ele atravessa a criação artística, ele atravessa várias expressões, enfim, o humor não é só fazer piada. Mas, ultimamente, se recai no debate assim, pode fazer piada com isso, pode fazer piada com aquilo, e a gente fica, mas a piada é ruim. Sabe? Então, eu queria que vocês falassem um pouco também, assim, o que vocês têm observado dessa questão,
de até que ponto tenta-se criar um cerceamento, mas que, na verdade, não é um cerceamento, mas é uma ideia de umas certas pessoas que estão querendo fazer as mesmas piadas velhas, preconceituosas, racistas de sempre, e aí depois vem com esse papo de ai, não posso fazer piada. O politicamente correto, né, que a gente está vivendo agora, e, obviamente, também porque a sociedade cresce e as minorias aparecem, e as discussões sobre comportamentos antigos, antiquados, racistas, antissemitas, etc. E tal, todos esses vêm à tona. E vêm à tona também em todas as discussões sociais que a gente vai abranger, seja na literatura, seja na pintura, em tudo isso a gente vai discutir isso. Porque a gente vai também identificar no modelo passado que tem alguma coisa errada que contribuiu muito para reforçar certos preconceitos que não são mais necessários para se fazer humor. Então, é preciso se repensar a maneira que se faz humor hoje, porque as pessoas estão mais sensíveis também. As pessoas estão mais sensíveis a entrar numa sala como essa e não se sentir constrangida pelo seu tom de pele, ou pela sua orientação sexual, ou pela sua condução religiosa, a não rir de determinadas piadas que deixam você constrangido. Então, é preciso ter um olhar atento para isso. Mas também é importante dar-se desculpa aqui, senhoras, de respeito, dá-se um bom foda-se também, porque, como diz o próprio Michel, a piada também ela é transgressora. Mas a transgressão precisa ter um sentido. Porque se ela não tiver um sentido, ela é uma ofensa, ela é uma ameaça. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive na Polônia e eu tive o desprazer e o prazer ao mesmo tempo de ir em Auschwitz. E quem visita um campo de concentração sai de lá horrorizado como é que o ser humano pode ter pensado em algo tão cruel para um outro ser humano. Isso volta comigo aqui, óbvio, amargurado. Eu crio um espetáculo chamado Sete Conto, onde eu tenho um apresentador de programa sensacionalista, o Michel deve ter visto isso, que ele faz realmente um sensacionalismo sobre hoje eu estaria preso se esse espetáculo estivesse sendo realizado na atual gestão de que a gente vive no país, não é? Numa gestão completamente contra a cultura, e também num crescimento muito absurdo de um pensamento conservador e evangélico que mina todas as possibilidades de se fazer uma arte mais progressista, mais contestadora e mais questionadora. Então, esse personagem, ele nasce... Vou contar algumas piadas aqui, tá? Ele nasce no momento onde eu pego o Datena, que é um cara que pega a pessoa morta na rua e fala assim, olha aqui, ó, o sangue escorrendo, saiu, morreu agora dentro desse... E eu fazia uma coisa que era o seguinte, eu pegava aquilo, fazia uma inversão do valor sobre o que pensam os ricos sobre quando você fala das tragédias deles. Porque se ri e se vê muito na televisão, se vender muito a tragédia do pobre, né? Caiu a água, a outra está desgraçada, não tinha água, não tinha comida, ainda caiu o tanque na cabeça dela, perdeu 4 filhos e agora está... E aí as pessoas veem, nossa, e ficam em casa assistindo aquilo como uma novela. Não é como uma sensibilidade para tomar uma atitude para mudar aquele diagnóstico. É como uma novela mesmo. Eu leio, depois eu mudo para o Pantanal, aquilo ali está tudo ótimo. Então eu fiz um programa que era assim. O meu personagem ele falava as maiores atrocidades, era um apresentador, coisas racistas, coisas antissemitas, tudo isso ele falava, na linha de absurdo, e as pessoas riam muito. Até que ele chegava no final, e ele tinha uma cena que ele mostrava uma série de jovens adultos, assim, você vê ali, ó, aquelas crianças. Uma grande maioria não tem nem 4 anos, devia estar na cadeia. Hoje em dia, esse negócio de você pegar a criança e deixar... Não, tem que estar na cadeia, gente. Menino com 3, 4 anos de idade já bate uma carteira. Com 2 anos já está usando crack. Quer dizer, hoje em dia a gente tem... E ele vai começando a inflamar a sociedade, coisa, e ele vai ficando nervoso, que ele começa a dizer assim, porque eu acho que hoje em dia no país a gente tem que fazer uma digida e aí ele vira um Hitler e no final de tudo está todo mundo rindo, aí todo mundo olha aquele negócio assustador e a piada se conclui naquilo e ele fala assim, gente, realmente, né? Se a gente não se controlar, a gente perde o humor, né? Aí todo mundo faz assim, nossa, era essa a piada? É, porque quando você faz uma piada perigosa, você tem que dar uma resposta para ela no final.
Você não pode deixar que a plateia resolva aquilo sozinha. Porque se a plateia resolve aquilo sozinha, ela diz assim, puta, que negócio de mau gosto. Eu quero entender por que eu falo isso assim, porque isso a gente está observando um comportamento que você tem também ali, que está ali naquela coisa. Você pode dizer assim, olha, eu não sou racista, mas na minha casa eu não gosto muito, não, nem perto da minha rua. Então, quer dizer, eu não mato, mas eu aplaudo quando morre. Então, a gente tem a comédia, ela também consegue subverter até o que é impoliticamente correto. Né? Então, assim, eu acho que é importante, sim, essa análise sistemática sobre como você vai fazer o humor, como você vai contar os personagens, mas é importante que a comédia toque e reflita. Se ela não for reflexiva, ela precisa ser só entretenimento. E entretenimento ela não pode estar agressiva. Então, tem que ser a piada boba pela piada. Né? Então, eu acho que agora é um momento onde a gente está pensando um novo humor. O humor agora ele nasce a partir da nossa crítica social também e a partir de nós mesmos e do nosso cotidiano. Eu acho que é um renascimento para um pensamento com uma sociedade que também está crescendo para se entender e se analisar melhor, como a gente também vai transformar o humor em alguma coisa que seja transformador para a gente continuar rindo, porque está bem complicado rir, né? Para não chorar, né? Como diz o próprio título do coisa. Não é, Michel? Eu estou errado? Estou, né? Não, você está certo. Você está sempre certo, Luiz. Esse é o ponto de partida que você está certo. Não, eu concordo completamente. E não gostou. Mas a maioria ainda ficou. A maioria está com a gente. Não, eu concordo completamente. Estava tentando lembrar, porque tinha uma época que tinha muito essa pergunta em entrevista, qual é o limite do humor? E em determinada ocasião eu respondi, o limite do humor é o amor. Eu achei que era uma boa resposta. Passado o tempo, eu pensei outra resposta, que eu esqueci. Eu fiquei esse tempo todo agora tentando lembrar. E aí eu bolei uma outra resposta, uma terceira, que acho que tem a ver com o que o Luiz está falando, que o limite do humor é a inteligência. Isso essas mudanças são fundamentais. O que se chama de politicamente correto, eu adoro, eu tiraria o correto. Acho que se chama assim, eu tiraria o politicamente, diria assim, é o correto. É o correto. É o correto. Se você está ofendendo alguém, isso é que é incorreto. Até a própria linguagem neutra, que é uma coisa assim que tem vários questionamentos, etc., é uma coisa que eu simpatizo muito, porque é uma resposta a novas possibilidades humanas. E outro dia, por exemplo, eu estava lendo um negócio e vi isso e falo assim, pô, se você tem 1000 mulheres e um homem, você se refere como eles. Olha que coisa curiosa, 1000 mulheres e um homem, eles. Então, assim, a linguagem pode ser questionada, a despeito de eu adorar o português e ter lido este nosso português a vida inteira. Mas eu acho que o que eu concordo com você é que nós temos que estar abertos para essas conquistas, nós temos que avançar essas conquistas. E é isso, cara, você tem que ser inteligente mesmo, sem nenhuma arrogância no uso da palavra inteligência, mas no sentido de, a qualquer momento, por exemplo, aqui não necessariamente estou fazendo piada, mas eu estou falando um texto não é decorado, eu estou sob risco a qualquer momento de falar uma merda. Se eu falar uma merda aqui, as pessoas podem, como aquele senhor, voltou. Ele estava lá e voltou. Não posso desfechar, dizer, como aquele senhor que levantou e foi embora que não gostou. Não, o senhor voltou. Eu ia embora, mas fiquei com os seus braços. Assim se ganha alguns corações. Obrigado, todo o meu amor também. Então é isso. Acho que a gente trabalha sempre de maneira borderline, sempre, principalmente porque, quando a gente faz obras artísticas, há uma responsabilidade, por exemplo, da direção, de tentar decupar as maneiras de interpretar. Isso no humor é uma coisa assim muito escancarada, porque existe no humor uma expressão, uma palavra que se chama punchline. Quer dizer, quando você escreve o texto de humor, você prevê qual é o momento que o público vai rir.
Mas, a despeito disso, e ampliando do campo do humor, a obra de arte é uma coisa plena de significados, muitos, vários, que podem ser recebidos de muitas maneiras. Então, assim, você tem que ter algum controle sobre isso, e algum controle até sobre a parte que está descontrolada disso. Mas o que eu digo é, em última instância, você como artista tem responsabilidade, assim como você como cidadão tem responsabilidade. Então, tem que todo mundo ter responsabilidade sobre tudo. E não pode ofender ninguém, não pode agredir ninguém. E a sociedade evoluiu. Esse tipo de humor que se fazia com minorias era um absurdo completo, entendeu? É um negócio assim que agora, e você imagina, gente, isso é um negócio muito recente, de 5 anos para cá, que a gente fala sobre isso e não aceita, e não é uma coisa muito recente. E durante o último século inteiro, essas coisas sendo repisadas e agredindo, e como a exposição da Gisele aqui falando, e o judeu errante, e o... enfim, exemplos não faltam. Preciso de um desfecho para essa minha fala. Uma piada? Aquela que eu não contarei. Então, gente, a conversa aqui está indo para um caminho que eu também queria explorar, porque, assim, vocês falando sobre humor, vocês também estão falando de criatividade, vocês estão falando de processo e de assumir riscos. E como eu acho que a comédia, acho que é um dos momentos que a gente mais assume risco, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como é no trabalho de vocês justamente essa questão de escolher, né, quais riscos assumir e como navegar assim, essa questão. A resposta da plateia é um ajuste que você faz depois do espetáculo, você lê com uma leitura conjunta com os amigos, escuta feedback do tipo, essa piada funciona, essa piada não funciona. Eu queria que vocês contassem um pouco para nós como é que funciona um pouco essa parte dos bastidores. Obrigado, muito gentil, como sempre. Bom, não sei, depende, né, do que se quer. Às vezes o que se quer é deixar nesse lugar, num lugar mais amplo de... Que houve? Desculpem. Perguntas da plateia. Já. Mas, enfim, eu não sei, porque existem... eu não sei, existem muitas obras diferentes, com objetivos diferentes. Talvez uma comédia que deseje realmente ser só um espetáculo de humor, ou os momentos de um espetáculo que você quer o riso da plateia, você tem o ajuste mesmo. Mas... eu pensei em ler um texto. Posso ler? Achei que exemplificava. Será que é longo? Não é longo. Falei isso já baixa historializou, muito menos. É porque, enquanto eu estava respondendo isso, é que essa semana passada, lá no Rio, me chamaram para ir num lugar falar um texto. Aí eu falei, poxa, o texto que eu tenho é do meu último espetáculo. Pode ser. E aí eu fui lá ler. E foi engraçado porque era um lugar de poesia, que é um pouco assim, de alguma maneira, o avesso do que a gente está fazendo aqui. E esse texto ele tinha exatamente 2 objetivos muito claros. Uma parte ser de humor e uma parte ser poesia. Então eu vou ler. Meu último espetáculo chamava-se Monólogo Público. Eu sou filho da Xana. Nasci da Xana, da Xana. Da Chama. Da Xana, da Xana. Me chama a chama da Xana, da Xana. Michel, um beijo na Xana. Na Xana. A Xana era muito piroca. Porra, a vida dela era um cu. Minha mãe tomava tanto remédio que uma autópsia nela seria quebra de patente. Se o judaísmo permitisse cremação, eu guardava as cinzas dela em cápsulas para a hipótese de eu pensar em suicídio.
ou em supositórios para currar o Édipo. A minha mãe fumava, mas como na época ainda não existia isqueiro ou fósforo, ela tinha que acender um cigarro no outro. E adormecia com o cigarro aceso só para as moscas poderem atracar. Ela adorava cozinhar, flambava o colchão com conhaque derramado na bituca acesa quando adormecia. Era uma pessoa cheia de manias e depressões. Eu me lembro do esmalte vermelho dela, vermelho sangue, de tanto cravar as unhas nos meus antebraços. Minha mãe só me botou de castigo uma única vez na vida toda. Ela falou assim: o senhor só sai daqui quando eu mandar. E morreu. Até hoje eu volto toda noite para aquele armário. Os meus amigos de infância, todos, eram imaginários e do manicômio dela. Conviver com os loucos desde cedo me ensinou quem eles não são. O psiquiatra dela dizia que não tinha remédio. Na verdade, foram tantos psiquiatras que dava até para montar um time e bater umas bolinhas. Quando surtava, minha mãe fazia grafite de interiores. Uma vez, quando eu era bem menina, a gente brigou feio, eu devolvi para ela todos os meus brinquedos, só fiquei com um vibrador. Nas crises de mania, ela levava para casa desconhecidos. Nas de depressão, os meus prováveis pais ou avós. Ela tinha o melhor cafuné do mundo. Pousava a mão sobre a minha cabeça e deixava o Parkinson em paz. Eu só comecei a entender minha mãe quando eu transei com a analista dela. Quando eu comi o cu da analista dela. Eu acho que eu devia dar o cu. Minha mãe foi a pessoa mais frágil que eu já quebrei. Nunca pretendeu ser mais que a soma dos cacos, nem uma gangue de super cacos. A sombra da sobra de cola farfalhando nos vãos entre os cacos. Ela era um último cuspe de humanidade. Como se uma pilha de gritos bambeando fosse um truque de festa infantil. Minha mãe era uma grande ameaça sem risco nenhum. Nem quando foi mãe foi filha. Ela era um grão, um degrau num grão, um dragão num degrau num grão. Me chama a chama da Xana, no dragão no degrau de um grão. Os olhos dela davam para a China. Minha mãe morreu sem não me amar. Perdoem se foi longo, mas enquanto eu estava respondendo, eu estava querendo falar alguma coisa sobre isso, que esse texto estava fresco na minha cabeça, por ter lido semana passada, e eu vivi exatamente essa experiência no teatro. Tem partes dele que notadamente são para fazer humor. Óbvio que sobre um tema que aparentemente é grave, né? Mas do meio para o fim ele se torna um texto poético, e se quer outras coisas do texto poético. Não sei se respondi, mas encerro por aqui. Olha, você me obrigou a fazer cena, hein? Agora subiu o chakra dessa... Agora subiu o chakra. Não, eu acho pertinente responder sobre o processo criativo de que você faz, talvez exemplificando um pouco na sua obra, detectando esse pensamento na sua obra. Eu falei aqui para vocês no início da minha fala sobre o meu processo de construção e como eu leio o humor com uma necessidade cotidiana de discutir algum aspecto que me incomoda. Vou citar esses 3 exemplos aqui. O primeiro, eu tenho uma mãe que está se tornando uma idosa, né? Ela daqui a pouco vai ter 80 anos. Eu convivo muito com idoso, eu amo, mas eles são muito impacientes. E durante muito tempo eu comecei a fazer uma análise e observando como eles se comportam em determinados lugares. Porque chega uma idade também que você quer gritar um foda-se bem grande para todo mundo. Sai da frente, eu quero passar, porque eu já subi essa escada 350 vezes. Então, quando eu quiser subir a escada, eu não queria ninguém na frente. O idoso tem direito a dizer isso. E aí eu comecei a analisar, porque eu ia muito em banco, né? E o primeiro personagem que eu criei era uma idosa que ia no banco e ela se via completamente ameaçada pela tecnologia. Então, ela ia no caixa eletrônico e ela tinha aquela dificuldade de entender esse mundo moderno, que é a vovó Arminda. E, para além disso, tinha um negócio que acontecia com ela, que são os maus-tratos cotidianos com o idoso. O desrespeito ao lugar que tem que sentar, enfim. Então, ela começa mais ou menos assim, dizendo: acordei de manhã cedo, hoje já foi um pé de pica. Estou morando em casa com meu filho, que é advogado. O menino, Deus me perdoe, está com as crianças dentro de casa. As crianças comem tudo. Não posso ter nada de casa que elas comem. Aí tomei o ônibus, vou lá receber a aposentadoria. Mas agora acabou.
que não tinha esse negócio mais de respeito por velho. Você entra no metrô, tá um menino enorme sentado no lugar dos velhos. Eu olhei para ele e disse, meu filho, você não está muito grande para sentar aí, não? Dê lugar à vovó, ele disse, vai tomar no seu cu. Eu ia dizer o que a ele? Aí entrei no banco, aquela putaria, pique, aquelas portas. Você tinha que tirar tudo que é de ferro de dentro da bolsa, não tinha nada. Uma moeda não tinha. Aí entrei lá no banco. Agora tem o negócio da reforma do diabo da Previdência, do diabo dos infernos. Que às vezes eu não gosto de falar palavrão, que Deus fode a gente. Quando a gente fala, aí eu entro no banco, olha gente, eu não tenho nada contra a raça de ninguém, mas a desgraçada da japonesa, eu não sei se ela é japonesa, que ela usou a puxada, coreana, suriana, furiana, coreana, não sei o cu de quem ela era. Eu cheguei aqui, eu vim receber a aposentadoria, ela disse, agora sabe que o negócio mudou, a gente mudou para onde? Para o INPS, e ela não tinha paciência para explicar. Aí ela disse, não, que só tinha que fazer a senha, botar o banco, Eu falei, que porra de senha? Ela disse, eu só não anotou. Eu disse, eu não sei escrever, como é que eu ia anotar? Ela disse, então a senhora volta amanhã. Eu disse, volta amanhã, é uma puta que lhe pariu, sua descarada japonesa do cu sujo. E eu vou te dizer uma coisa, japonesa, abre o olho. Isso é um aspecto só de um tipo de piada que você pode construir com esse tipo de pensamento. Mas isso é uma história cotidiana, isso é de vida real. A outra história é sobre alcoolismo. O alcoolismo é uma bruma que paira sobre muitos transeuntes de rua. E eu criei um guardador de carro que é um alcoólatra filósofo, porque eu podia discutir ele sobre outros aspectos, mas eu queria discutir sobre o conhecimento, mesmo que fosse um conhecimento vago. Então, o Ademar Queixada é aquele cara que vai olhar para a senhora e vai dizer, estaciona aqui, ó, aqui desse lado, que é para perpendicular. Veja bem, rapaz, que porra, os filósofos da aristocracia caniana, os próprios poliponeses, quando vieram da África, os jatistas, você vê que tudo isso é o quê? Que nem agora eles estão dizendo que a Terra é quadrada, porra. Por que é? Quem foram os primeiros que pensaram que a Terra era quadrada? Os indianos que vieram da Fenícia. Os próprios sudaneses, quando chegaram aqui, eles tinham o quê? Eles faziam o pupuarismo com os índios da Guiné-Bissau. Quer dizer, você está entendendo? É o processo todo da construção da civilização nipônica, foi isso. Você está entendendo? Quando eles vieram, por exemplo, agora eles estão fazendo o quê? O aspecto da... Você vê... É o próprio Shakespeare que diz isso, entendeu? Lá nos... Então, assim, é uma maneira de construir um humor e uma piada que ela não tem uma finalização, mas ela tem uma coisa ali por causa do aspecto físico e do comportamento. Eu não preciso fazer o bêbado ser sempre aquele cara inoportuno. Ele pode ser simpático, ele pode olhar e falar assim, adoro coroa. Estou pegando uma de 87 anos. Rapaz, todo dia a gente sai junto, aí vai eu, ela, o andadorzinho dela. Entendeu? Tem um fogo retado, ela. Rapaz, ela, toda vez de manhã, ela acorda para transar. Quando eu estou preparado, eu vou acordar, ela já está dormindo. Aí é uma loucura. E ela tem um negócio que eu adoro nela. De vir. Gosto de dar dinheiro. Todo dia ela me dá uma blusa, um negócio, uma coisa assim. Rapaz, estou pegando essa coroa, me dê bem. Então você vai avaliando para esse aspecto da comédia. Outro exemplo. A ideia de uma criança negra que não tem ícones infantis. Eu criei uma personagem chamada Caroline, que é uma criança negra que não tem ícones infantis. Então ela entra no palco vestida de chapéuzinho vermelho e ela está fazendo um texto em espanhol, de repente as pessoas começam a dar risada, ela fala assim, não estou achando graça. Eu estou dando risada. Eu não estou dando risada. É sempre assim. Toda vez que eu estou fazendo meu teatrinho, as pessoas ficam sempre dando risada. Na minha escolinha sempre foi assim. Eu não podia fazer a Branca de Neve, porque os meninos falavam assim, olha a Preta de Piche. Eu fui fazer a Rapunzel e os meninos ficavam falando assim, joga o cipó, Rapunzel. As novelas eu posso fazer, porque as novelas no Brasil é tudo assim. As novelas no Brasil é tudo assim. Só tem personagem preta, é Maria Clara, é Clara. E quando tem uma novela que a personagem é preta, a novela chama da cor do pecado. Então,
assim, você vai rindo sobre um aspecto crítico e ácido. Ela termina a ceninha dela dizendo, pedindo para o Walt Disney escrever uma personagem. Agora ele já até fez a Pequena Sereia Preta, né? Pedindo ao Walt Disney, mas eu estou falando de 20 anos atrás, praticamente. Então, eu acho também que o humor pode salvar nesse lugar. O teu fator criativo, quando você emprega ele para uma crítica, ele pode salvar o espectador que viu. Ele pode salvar, por exemplo, a velha impaciente que não vai mais mandar a japonesa tomar no cu. Que ela vai pensar 2 vezes e falou assim, foi eu que não me organizei direito em casa, entendeu? Eu não li direito, não pedi para o meu neto me ensinar, eu estou impaciente. Então, eu acho que essa sensação do humor, isso só o humor faz, tá, gente? Porque o drama não te dá isso. O drama, ele te faz refletir, mas ele te leva para um outro lugar. Ele te joga para uma proximidade que não te permite um distanciamento, porque você vive aquilo. Então, quando você sofre com a mãe judia que perdeu o filho, e você não ri com a piada de uma mãe que não perdeu o filho, mas tem vontade de matar o filho, porque o filho acaba com um pacote de biscoito em um dia, você tem ali, para aquela mãe que perdeu um filho, um negócio que você fala assim, eu perdi meu filho, mas eu tenho que rir dessa piada, porque quando ele estava aqui eu tinha vontade de matar ele. Então, eu acho que é também uma maneira de você se salvar toda vez que você faz e quando você é um comediante, para você se proteger disso. Porque não tem coisa mais desagradável do que você fazer uma piada infame, entendeu? E deixar alguém sair daquele seu do auditório magoado com você porque você a ofendeu. A gente está aqui para promover o riso, para promover o humor. Então, eu dei esses exemplos porque eu acho que é como por aí caminha essa mente desonesta que eu tenho. Que eu falo isso, mas depois eu falo merda. Então, nós recebemos uma pergunta para vocês dois da plateia, que é: como vocês se descobriram pessoas engraçadas? Eu não sou... Posso dizer uma coisa? Todo mundo é engraçado. Eu não sou engraçado, porque eu sou um cara muito mal-humorado em outros aspectos e fases da minha vida. Mas eu acho que eu tenho um olhar generoso para com o outro. Eu consigo olhar para alguém aqui e ver algo que é importante para mim, nessa senhora sentada com... Você poder olhar isso com uma proximidade, com carinho, com respeito, eu acho que isso te faz bem. E eu acho que eu descobri isso, por exemplo, quando eu morava no interior, eu tinha um senhor que chamava Seu Paulista. Ele tinha 102 anos. E ele falava já quase... Você não entendia, era um borrão. E a primeira coisa que o desgraçado da criança aprende não é imitar a porra do velho. Então, eu ia para lá para ficar ouvindo ele, como diz antigamente, né, para arremedar ele. Então, ele tinha... Minha mãe, né, era uma mulher que a gente vivia lá, ela andava de bicicleta nessa época, e aí eu sentava e ele sempre me falava assim, sua mãe passou. Eu fiz, o que, seu pai? Sua mãe passou. Eu disse, não passou não, que ela está na escola. Então, comecei com isso, entendeu? Eu comecei arremedando esse aí, eu comecei a mudar o texto dele. Comecei a subverter. Então, eu arremedava ele, mas não falava o que ele falava. Eu falava assim, Luzias, um pacote de bunda. Aí ela falou, se ele falou isso, não, mas eu falava. Então, eu começava a usar a voz do velho para falar sacanagem. Então, eu acho que nasce em mim também uma apropriação desse lugar para causar no outro uma brincadeira, uma perturbação. E você? Não, eu não me descobri engraçado, eu não me descobri nada. E essa... Isso que é... Mas, pelo menos, eu acho graça. Mas eu, pelo menos, me divirto de algum jeito com isso. Porque é isso. E é engraçado que isso tem muito a ver com a condição judaica. Desculpa, porque eu também é pertinente, então, trazendo isso à tona. Há uma sensação de inadequação constante, de não se saber quem é e o que se faz. E isso permeia muito o meu trabalho. Estou o tempo todo, até porque também trabalho com frentes diferentes. Eu faço espetáculo de teatro, às vezes eu atuo, dirijo, a televisão. Tudo bem que hoje em dia todo mundo faz isso, e num dos melhores sentidos, porque tem que fazer mesmo. Mas
O que eu queria dizer com isso... Do seu aspecto de engraçado. Então, eu não sei reconhecer, eu não me reconheço nesse lugar. Tem uma coisa que eu reconheço que é o seguinte, eu descobri que tem um estado de você se ofertar para o que você não sabe que vai acontecer no próximo segundo, que muitas vezes gera humor, e que é um grande desafio, e que eu considero um certo estado artístico, e que... Como a pergunta tinha uma ideia assim de tempo, quando foi que você descobriu? Teve algum momento na minha vida, aliás, no SEB 20.000, que foi onde eu comecei, com 16 anos falando os meus textos, que um dia eu subi lá e falei o texto, e comecei a falar, e aí eu comecei a falar outra coisa que não era o texto, eu não sabia o que eu estava falando, e as pessoas começaram a rir, e eu comecei a me sentir bem, e eu não sabia o que vinha em sequência, mas eu acreditei em poder ir em frente. Então tem um certo estado, que é um pouco o estado de palco, né? Você entra no palco, às vezes alguém pergunta, e se você esqueceu o texto? Isso é um negócio que tem a menor importância, se esquecer o texto. Nada disso é importante. O importante é que você está lá, louco, pronto para o que for, qualquer coisa. Aí a gente vira, ele saiu, ele voltou, aí isso aconteceu. Mas, assim, talvez essa coisa de estar presente seja a grande descoberta. Seja para o humor, seja para o que for. Eu queria só pontuar uma coisa que eu queria ter dito também, que para mim é o aspecto trágico que tem o humor. Ele também quase precisa ser numa linha tênue do limite. Ele também tem a mesma urgência do drama. Ele é tão urgente, tão capaz, por exemplo, quando você está com um personagem vivendo uma situação escabrosa, a gente tem exemplo de vários filmes que é assim, né? Aquele filme lá, O Argentino, que é sobre várias cenas. Relato Selvagem. Relato Selvagem. Tem cenas absurdas de tragédia, de mijar, de comédia absurda. Porque é realmente aquilo, é quando tudo deu errado, que você olha para aquilo e você fala assim, não sobrou nada, vamos rir. Então, assim, acho que esse processo do drama, ele é crucial para que o humor exista. Ele precisa ser urgente, ele precisa ser também necessário, senão você também não tem a empatia da risada, entendeu? Sinto isso muito no humor. Eu achei engraçado vocês dois dizerem que não se consideram engraçados, enfim. Mas uma coisa que eu acho muito importante, num certo sentido, é justamente a gente reconhecer o que é ridículo na gente, né? Porque tem essa coisa, as pessoas ficam né, achando que, sei lá, porque nós três estamos aqui sentados tendo essa conversa, que a gente se leva muito a sério o tempo todo, quando, na verdade, não. Eu acho muito curioso. Por exemplo, eu sou poeta e as pessoas vêm falar comigo assim, do tipo, nossa, Stephanie, mas você é poeta. Eu escrevo poemas sobre a minha cachorra, gente. Assim, não é nada... Tipo, não estou tentando revolucionar a poesia contemporânea, estou tentando dar conta de alguns aspectos da experiência dentro da linguagem, sabe? Então, eu fico me perguntando também, assim, se vocês não têm essa impressão de que, assim, a gente ser atravessado pelo humor também não é a gente reconhecer que a gente não se leva tão a sério assim o tempo todo, que tipo estamos aí fazendo vergonha também. Tem alguém rindo da gente. Não aqui, nesse momento, na nossa cara. Muito obrigada, gente. Mas, enfim, né, quando a gente sair daqui, enfim, em algum lugar, nas redes sociais, enfim. A gente também é alvo de piada, né? O cotidiano nos mostrou agora, né, com a explosão da internet, principalmente das redes sociais, dos memes, etc. e tal, que todo mundo é comediante, né? O mundo inteiro é comediante. Então, esses influencers, essas dublagens, essas danças, todas essas coisas também, elas são um antídoto para essa carnificina que está pairando sobre o mundo, né? Um excesso total de violência, as guerras, enfim, o clima, o planeta, tudo isso são esses antídotos que a gente vai dando. Mas esse aspecto, quando é profissional, ele precisa ser pensado e repensado o tempo inteiro, porque a gente ganha dinheiro com isso. É diferente do cara que quer ter ali 6 mil seguidores, 1 milhão, 2 milhões e ganhar o biscoito creme caqui e a roupa da Adidas. Porque 20 milhões, 40 milhões. É incrível a quantidade de seguidores de pessoas que a gente nunca ouviu falar. Exato, exatamente. Então, e aí, assim, eu acho que são dois aspectos diferentes. O que eu crio, ele precisa ter uma estética específica. Eu estou falando dos meus filmes,
eu estou falando dos meus sitcoms, eu estou falando das minhas peças de teatro e também estou falando dos vídeos que, eventualmente, eu possa fazer de humor ou de qualquer outra coisa. Porque, enfim, ele precisa ter aquilo que a gente falou do politicamente correto e tudo, ele precisa obedecer a algum critério de qualidade. Então, quando eu penso uma piada, quando eu penso um tema, quando eu penso alguma coisa, ele também é um pensamento que está desenvolvido com a minha trajetória de vida como artista. Um cara que tem 52 anos para 53, não interessa, né, da sua conta, entendeu? Mentira que eu não tenho essa idade toda, estou falando que também é um aspecto de piada, mas é também como eu observo o mundo a partir da minha ótica de pensar o meu trabalho. Porque isso também, vocês me chamaram aqui, porque eu também tenho uma assinatura. Eu não costumo dizer, também todo mundo sabe, nós, ali na Terça Insana, quando a gente criou aquilo ali impulsionou um monte de gente que hoje está vivendo disso, que foi inspirado ali por aquele modelo de feitura do Terça Insana. A maneira como a gente construiu aqueles aspectos de personagem e aquela ideia de fazer aquele humor com esses pensamentos críticos, enfim. Mas isso tudo para dizer que esse processo criativo, ele é evolutivo. Assim como eu falei antes, que a gente tem que repensar, o humor que eu fazia no Terça Insana há 20 anos atrás, para fazer de novo agora, ele tem que repensar. Eu fiz, no ano passado, no início da pandemia, um projeto para a Unimed, que é uma empresa que tem lá os seus conceitos, etc. e tal, onde eu fazia a Madame Sheila confinada num closet. Então, para quem conhece a personagem da Dondoca Milionária, ela estava confinada num closet porque tinha uma pandemia no mundo, ela não conseguia sair, mas ela não liberava os empregados para ir embora se cuidar, porque quem ia cuidar, quem ia fritar o ovo, quem ia fazer as coisas. Então, ali se discutia um aspecto da burguesia, né, que depois até se mostrou presente por umas certas personalidades, por exemplo, que disseram que, que merda, a gente pegou Covid porque deixou a empregada em casa. Entendeu? Pô, que merda, entendeu? É isso que dá, deixar a empregada ir para casa. Ela tinha que ficar aqui, amarrada na senzala, como era antigamente, gente. Então, assim, essas coisas estão acontecendo, tá? Todos os dias. E é importante, sobre algum aspecto, que a gente comente isso como uma coisa que as pessoas precisam entender que já foi. Então, não é mais piada. Assim, já está num outro lugar. Então, eu pego essa personagem e eu a coloco ali dentro. Eu até estava comentando hoje sobre isso, um aspecto que, inclusive, a mulher do governador do estado de vocês, né, que é o Dória, falou, que eu coloquei na peça, que era o seguinte: pelo amor de Deus, gente, mendigos, não deem comida aos mendigos. Eles gostam da mendigância. A mendigância é um vício, eles são viciados em pedir. Você olha na rua, eles estão lá, jogados nos melhores aspectos da cidade. Estão sempre num bom lugar, numa ponte perto de um lugar caro. Nos cafés eu vi 2 pedindo lençol, não dá, eles dormem lá, eles fazem na rua. É horrível. E outra coisa, eles são viciados em pedir dinheiro. Se você não der, eles somem. Aliás, eu estou com um projeto muito lindo, fazer um lugar um pouco mais longe para eles ficarem. Isso parece piada, contado com coisa, mas é um pensamento. Então, assim, a piada, e desde a da Grécia, tá? Porque a piada era usada, tinha tragédia e comédia. A piada a comédia era usada para falar da classe inferior. E a tragédia não, era considerada para... Enfim... Então, a única maneira que a gente tem de criticar as mazelas é com esse aspecto, onde a pessoa acha engraçado, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali tem que criar um desconforto. É uma risada nervosa, né? Se não criar um desconforto, não é, entendeu? Ele tem que pegar ali na jugular. Então, eu acho que também tem isso, assim. Há de se pensar uma maneira de criar, mas há de se entender também que tem um mercado que consome isso, que está cada vez mais exigente. Então, tem que se pensar. É bom que você voltou nesse ponto. Só queria fazer um adendo sobre o que você estava falando, sobre a primeira parte. Eu sou particularmente encantado com as
chamadas novas... Nem sei se chama-se mais novas mídias, né? Já são velhas mídias também. Mas as redes sociais e tudo mais. Mas acho que há um fato curioso, porque os meios de se estar nas redes sociais são através das ferramentas que usualmente os artistas desenvolveram, né? O audiovisual, aquela forma de texto, a fotografia, etc. No entanto, apesar de gostar e acreditar piamente que todo mundo deve se manifestar, porque é uma forma, no mínimo, terapêutica, e essa mediação entre o que está dentro e o que está fora é sinal de saúde mental, mas quando você vai passando ali as timelines, é diferente do trabalho do artista. Eu acho que o artista, via de regra, duas coisas. Uma, busca algo que você poderia caracterizar como extraordinário. E o extraordinário não é algo que você encontra o tempo todo em todos os lugares. É fruto de uma pesquisa, ou de um talento, ou de uma série de coisas que faz que você consiga colher da náusea a flor, ou a pérola, ou a pepita. Então, você vai no TikTok e vai passando, você passa 1000 vídeos para encontrar alguém que você fala, opa, essa pessoa fez uma coisa aqui especial. E eu conectaria isso a um outro aspecto que também... Eu não quero ficar pagando de tio triste, mas de tio crítico, porque acho que também, via de regra, o que notabiliza um artista, ou melhor, o que caracteriza um artista, é o desejo por conhecimento. Então, há constantemente nas redes sociais também uma reinvenção da roda, que é um negócio assim absurdo. As pessoas não viram nada, não assistiram nada, fizeram nada, fazem... Entendeu? E agora tem o React, que é excelente o React, mas imagina, gente, o React... Outro dia eu estava vendo as séries do Hitchcock. Hitchcock, há 60 anos atrás, fazia React. Ele botava ele na televisão, aí ele se assistindo na televisão e comentando. Não, esse cara aqui, não sei o quê. Mas, enfim, isso é só um exemplo, porque eu vi esses dias, mas para fazer o momento tio brabo, de que... Tem muita merda por aí, né? Cara, para a saúde mental é bom. Todo mundo é artista, porque todo mundo tem um olhar único sobre a realidade. Então, de fato, tem 7 bilhões de perspectivas. Agora, o fato de você ter um olhar único sobre a realidade não significa que, usando as ferramentas que os artistas usam, necessariamente você vai gerar uma obra de arte. Talvez, para isso, você tenha que ter um certo arcabouço, conhecer as formas que essas ferramentas já foram usadas, explorar isso, para você conseguir traduzir a sua visão de mundo. Eu acho que também tem uma questão de curiosidade com relação aos outros, né? Porque acho que as redes sociais acabam trazendo muito um aspecto de deixa eu expressar as minhas opiniões aqui o tempo todo. E, às vezes, a gente perde a oportunidade justamente de se abrir para essas outras referências, para descobrir muita coisa. Eu penso muito nisso. Assim, qualquer criação artística, seja literatura, teatro, enfim, se a gente não tem curiosidade para quem está no nosso entorno, se a gente não está ouvindo o que as pessoas estão dizendo, enfim... Quando surgiu a internet, a coisa do YouTube, eu lembro dos amigos bailarinos falando, cara, agora está incrível, porque agora eu vou pesquisar, eu tenho acesso à dança do mundo inteiro. Eu sei como é que estão dançando hip-hop em Israel, hip-hop nos Estados Unidos, na França, e como é que se dança aqui em São Paulo. Eu assisto tudo e vou dançar hip-hop. Só que disso a gente foi para as dancinhas do TikTok. Aí o hip-hop sumiu. O hip-hop sumiu. Claro. Nem cabe nos 3 segundos. Claro, e ainda tem um aspecto muito maluco na rede social. O que é a contaminação cultural? Eu posso contar uma piada aqui, minha piada pode ter 10 anos. Aí você pega aquela piada, se inspira e cria outra e tudo, e aí você cria aquilo que ele falou, essas pequenas... o cara inventa a roda de novo, que já foi inventada, com aquilo que é uma repetição sistemática de uma metodologia, de uma coisa que falei que já está rolando. E o que, de outro lado, também é uma loucura, porque talvez a grande experiência artística que a gente viva hoje seja o somatório de todas as experiências diárias. Perfeito. Isso que é mais louco, né? Perfeito. Então, assim, você vê 3 vídeos no TikTok, vê as mensagens no WhatsApp, vê o negócio do Portos Fundos, vê o negócio no Twitter, vê não sei o que, aí vê um filme, aí vê um negócio. Aí, no final do dia, tudo isso é a obra de arte que você experienciou aquele dia. Exatamente. Então, começou como uma mesa de humor. E agora ficou sério, né? Está na hora de uma piada, né? Um judeu. Olha só, Michel, tem outra pergunta aqui da plateia, que é... Você começou a falar rapidamente, mas
enfim, vou pedir para você falar mais um pouquinho. Como é que você percebe as influências da experiência de ser judeu no seu trabalho? Judaica. Experiência judaica. A judeidade. Desculpa. Não, procurando junto, mas essa é a resposta. A resposta é essa mesmo. Eu comprei uma mezuzá essa semana. E aí eu vim a descobrir há 2 dias atrás que mezuzá era usada na Pérsia. E aí você vê que riqueza, né? Então, assim, os judeus incorporaram essa lógica da mezuzá, que hoje é um símbolo, né? Toda casa judaica tem, né, aquele pequeno pergaminho com escuta, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, né? E que é o voto de lealdade, né? Chamar Israel Adonai Elohim Adonai Ahad, não é isso? Fiz bar mitzvah. Cara, eu estou me descobrindo cada vez mais judeu. Eu sempre fui judeu, mas eu estou mais judeu do que nunca. Devo isso ao nascimento do meu filho. Não por acaso Uri, o nome dele. Quando minha mulher, minha companheira, melhor dizendo, ficou grávida, eu fui totalmente tomado pela coisa mais óbvia de quem é pai e mãe ou cuidador de alguém, que é, na hora, se estica essa linha do tempo para trás, para frente, e fui tomado pela minha condição de, uma vez mais, que eu já sou muito tomado por isso, perceber que eu sou um filho do Holocausto. Meu pai nasceu na Rússia, era polonês, fugindo, meus avós todos poloneses, viemos para o Brasil por causa do Holocausto, e só por isso eu estou aqui. E, enfim, e toda essa herança é uma herança muito forte, que não se restringe, eu não sou ortodoxo, não frequento a sinagoga, mas toda essa herança judaica que vai desde as festas, vocês viram que como eu conheço a diferença de Pesach para Yom Kippur e Rosh Hashanah, mas toda a iconografia, a questão da literatura judaica, foi uma herança muito forte que eu recebi. Então, não sei mais do que eu estou falando. Essa é uma herança do Alzheimer que eu viria a ter. Diretamente do futuro. Cara, que coisa, do né? fim Essa dessa linha que você esticou demais. Pode voltar um pouco. Exato. Não, mas só isso. Estou dizendo assim, eu me sinto completamente judeu nesse sentido de tudo, de muita coisa que diz respeito ao universo judaico, né? O universo do questionamento, o universo da palavra, o interesse pelos livros, essa recusa do judaísmo é uma coisa muito judaica, isso, infelizmente, mas felizmente terminar com essas palavras. Eu sou muito tocado pelo que aconteceu no Holocausto. Eu recebi muita informação sobre isso, então me tornei uma pessoa muito comprometida com a memória dos mortos no Holocausto. O que, importante dizer, como diz já o quase adágio, também muito conhecido, de que Auschwitz não é escola de direitos humanos. Então, não necessariamente quem passou por isso saiu melhor ou com uma consciência mais clara, etc. Mas, no meu caso, da minha família, isso aconteceu, de maneira que eu me sinto a vida inteira muito responsável e muito atento a todos esses temas. A questão do racismo no Brasil é uma coisa que é tão importante para mim quanto o antissemitismo desde sempre. O respeito às diferenças de escolhas de gênero, as opções sexuais, toda essa liberdade ou toda essa pluralidade é algo que eu respeito muito e me empenho, estou dedicado a que essa pluralidade seja exercida. Então, aí está o meu judaísmo. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, mas a boa notícia é que estamos nos aproximando no final. Então agora a gente vai trazer essas perguntas da plateia aqui e vamos para as considerações finais. Encerrar o festival. Olha a responsa. O que vocês acham da afirmação humor é a tragédia mais tempo? Humor é a tragédia mais tempo? Isso. Uma questão de timing.
Somatório. Sim. Entendi. Ó, não acho que exista uma régua, um método que se aplica a tudo que existe. Então, isso é uma teoria, um teorema, uma fórmula, que pode ser interessante como ponto de partida para pensar algo, mas as fórmulas não se aplicam a tudo. Então, o humor é vasto, tem 1000 tipos de humor. Tem humor físico, tem o stand-up, tem humor, comédia de situações, comédia de erros, labis, de teatro francês todo. Tem 1000 maneiras de se fazer humor, ou tragédia, ou drama, e de se manifestar. Inquieto, né? Como é? Inquieto. Bem-vindo. Já estava com saudades. Luiz. Eu também concordo com o Michel. Eu acho que não tem uma regra para essa feitura, não. E, como ele mesmo falou, o humor está relacionado a vários aspectos. Tem espetáculos que você vai e não tem uma palavra. E é um espetáculo que você morre de rir. O clown está aí para não nos deixar mentir sobre isso, né? Espetáculos são só físicos, tem espetáculos que é só na palavra. Você tem um stand-up, que eu, particularmente, sou um dos caras que gosto pouco menos do stand-up do que eu gosto de outros gêneros. Assim, mas, enfim, eu acho que uma coisa que é fundamental no humor, mais do que a questão do tempo, é o ritmo que aquilo acontece. Eu não estou falando tempo, não. O ritmo com aquilo acontece. E a verdade. Porque pode parecer que não, o humor precisa de uma verdade tão grande. Aquela velha história, né? Eu não sei contar piada. O cara, para contar piada, ele tem que ser muito bom. O Costinha e os outros vários, o Ari Toledo, fazia isso super bem, mas eram uns caras que contavam uma piada que você olhava e falava assim, nossa, que sacanagem, não gosto nem de olhar para a cara deles. Porque você olha ali, você já sabe que a piada é de sacanagem, só de olhar para a cara dos caras. Então, tem uma maneira que eu acho que é muito peculiar do comediante, isso até a gente detecta nesses coisas todas que a gente vê aí das redes sociais, que tem um cara que você olha e fala assim, esse é foda. Ele sabe fazer uma piada, mas a única piada que ele faz bem. Entendeu? Que nem aqueles meninos lá que fazem o Shalom. Você já viu? Não. É uns meninos que falam assim, hoje eu não quero cara feia com a boca não quero boca torta com a vida do crente. Não é fácil. São 2 meninos e eles fazem um jogo de repetição. É assim, tarará, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu quero ver todo mundo com a mão pra cima. Porque hoje o dia vai ser feliz. Porque aqui não quero boca torta, porque a vida do crente não é fácil. É uma mensagem de autoestima muito viada, extremamente viada, entendeu? Mas de autoestima, que quem vê fala assim, é legal, tem um negócio que é pra cima. E é uma piada. É só uma piada. Então, eu acho que existem várias piadas e várias maneiras de se falar. O que a gente tem buscado é contar a piada melhor do que a gente contava anteriormente, entendeu? Acho que esse é o grande aspecto da coisa do humor. Bom, essa aqui é uma pergunta que eu acho que enfim, vou fazer, mas eu acho que seria uma resposta meio longa para o nosso tempo. Então, vamos lá. Comentem, por favor, o humor nos filmes, O Grande Ditador. O que vocês consideram, né? Façam os comentários. Vocês acham que o humor em O Grande Ditador e A Vida é Bela é igual? Gente, vou falar uma coisa aqui. Não venham pra cá quem está escrevendo suas teorias teatrais, tentando achar que a gente vai resolver isso. Isso é uma análise técnica e sistemática que talvez não proponha-se aqui uma discussão sobre isso. Dá para escrever uma dissertação. Dá para escrever uma dissertação, mas a gente precisa entender. Aí, eu acho que o Michel vai responder muito bem. O Benini é judeu, né? Que é o... Quem não é judeu? Eu sou... Sabe que existe essa ideia mesmo, né? Né? Não, sim, porque essa ideia do judeu, o judeu nômade, né? O judeu historicamente é nômade, o judeu historicamente está nesse movimento... Eu também sou filho de Abraão, eu quero, né? Quem não? Quem não? Entendeu?
Mas acho que tem um aspecto aí, acho que permeia isso que a gente está discutindo aqui. Tem uma presença de um humor judaico ali. A gente está falando de uma situação que é punk, absurda, e se a gente não conduzir isso... Eu não vou assistir aquele filme, assim, a lista de Schindler é terrível, mas tem uns aspectos ali de humor. O Diário de Anne Frank é uma coisa sanguinolenta, mas, assim, na hora que o diretor vai compor aquele filme, ele tem que botar ali um pouquinho de azeite, um pouquinho de uva, um pouquinho de mel, porque senão fica muito indigesto você acompanhar uma história que você sabe que é baseada em fatos reais, e trágicos e terríveis, e aquilo precisa ser contado. E, para interessar e ser contado, tá vendo como o humor salva, gente? Né? A gente está aqui hoje abrindo uma discussão num negócio tão importante, que se comentou vários assuntos importantes para a sociedade, mas a gente está aqui falando de um humor que salvou uma população inteira durante uma pandemia, porque ficou todo mundo dentro de casa vendo o quê? O que eu, o que ele, o que um monte de gente da gente produzia. Que foi o stream que salvou vocês, foi a música, e foi vários aspectos. Então, assim, é muito importante que a gente fale também da importância que é isso. Assim, a gente está discutindo aqui, não é o banal, não. A gente está discutindo um negócio que, porra, bicho, que salva a vida. Que salva mesmo. Esse colhedor de alma que a gente é, de ficar tentando levar energia positiva para um planeta que está todo cagado, desculpa a palavra, né? Todo cagado mesmo, todo cagado de energia, assim, de gente querendo destruir uma floresta que vai acabar com o planeta, de gente querendo separar a gente que está unida, porque não é bom ficar unido, porque quando a gente está unido a gente é mais forte, e não é bom fortalecer o bem, não é? Então, assim, o humor é isso, por isso que o filme tem traços de humor, e não dá para dizer onde o humor do outro é. E respondeu quem quer a teoria para escrever a dissertação do Benini lá? Porque os dois filmes se passam exatamente, durante a Segunda Guerra. Só que aliás, espera que não, né? O Grande Ditador é o primeiro filme que o Charlie Chaplin fala, né? Aquele discurso final para Hannah, né? Que é lindo de viver. E o Benini também se passa, mas, enfim, são filmes imperdíveis, isso que eles têm em comum, né? Exato. Sim. Bom, então, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta minha, que aí vocês podem responder rapidinho, e vocês também não precisam me levar a sério. O que faz vocês rirem? Foi. É isso mesmo. E tem um desejo de querer rir, né? Você acorda de manhã, você tem que também tomar essa decisão, né? Porque é fácil também você entrar numa outra mentalidade. E Luiz falou hoje muito bem várias vezes, estão passando por um período onde tudo... nem parece, né? Onde tudo conduz para um estado mental de tormenta, de toxicidade, de conflito, de confronto. Então, você conseguir acordar de manhã e estabelecer que você vai conseguir se manter em alguma leveza, né? Olhar as coisas com humor e tomar o quê? Na paz. Temos que estar na paz. Com alguma paz, exatamente. Então, assim... vir aqui hoje me fez rir muito, me deixou feliz. E, como é a última pergunta, vocês me perdoem, mas eu estou assoberbado por isso, e esse é o desafio diário. A gente está passando por um momento muito grave no país, não quero trazer nenhuma polêmica, além apenas da minha necessidade, estando aqui me despedindo, agradecer muito o convite, porque ri, porque fiquei feliz, mas dizer que contamos com todos para que a gente possa continuar num país onde o riso é permitido. Aliás, por curiosidade, o tal improviso que eu comentei antes, no carro vindo para cá, fui parar no vídeo do Felipe Neto. Felipe Neto, o vídeo dele, ele começa xingando a Dilma e o Lula, em preto e branco. Aí termina isso, ele para e entra hoje, falando. Esse vídeo é de 2018. Xinguei a beça, o Lula, etc. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Esse ano eu xinguei o Bolsonaro, estou contra, etc. Sabe o que aconteceu? Fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, isso eu vindo para cá. Então, assim, que a gente possa atuar para que todos possam continuar rindo.
para que todos possam continuar trabalhando e que o Brasil possa continuar sendo plural e se desenvolver. É um momento muito grave do país, respeito tanto a diferença que defendo aqui que a gente vote pela diferença. Eu vou dividir a mesma opinião do Michel, mas agradecer a vocês e dizer, olha que coisa impressionante e rica. Nós estamos aqui num centro de cultura judaica, com um negro baiano, falando sobre humor, com uma plateia diversa, com senhoras, com jovens, com homens negros, com mulheres. Não sei, nem interessa as orientações sexuais de ninguém, mas aqui, com várias religiões diferentes, isso só é possível numa sociedade democrática, numa sociedade onde a gente se respeite. Isso a gente não pode perder de vista. A gente não pode perder de vista. Isso não tem a ver comigo, nem com o que eu como, nem com o que eu visto, nem onde eu eduquei, onde isso tem a ver com humanidade. A gente não pode perder o direito de nos encontrarmos na diferença. E é na diferença que eu quero deixar aqui hoje o meu abraço para vocês. Isso me faz rir. A diferença me faz rir. É no diferente que eu me encontro. Então, eu queria que a gente fizesse um pacto que a gente vai continuar rindo com a diferença, porque é isso que é mais importante agora. A gente não pode só rir do que é igual, a gente tem que rir do que é diferente. E é muito importante que o que o Michel falou aqui agora, assim, a gente não pode perder de vista a liberdade de expressão. É só isso.